Fala aí pessoal, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Vamos chegando na nossa 7ª faixa aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Antes de eu apresentar a nova faixa que a gente vai trabalhar, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da Master, né? Eu vou tocar a Master que eu fiz para essa 6ª faixa, tá? Tentei endereçar algumas coisas que a galera veio comentando aí nos últimos status, até os últimos momentos ali dos comentários do último vídeo também. Algumas pessoas falando em relação ao baixo, né, dar uma forma de trazer mais atenção para o baixo. Teve um comentário também, acho que foi do Matheus, falando alguma coisa da caixa, né, que ele particularmente gostaria da caixa mais baixa também. Eu tentei endereçar algumas dessas coisas na Master aqui, até pra gente criar uma onda mais interessante também. Alguns pontos, né, igual eu tenho falado sempre no Mix Nando, você tem que sempre aprender a ouvir, né, e testar esse lance da audição toda, você ouvindo a música como um todo. Será que se você aumentar o baixo você melhora a mix? Será que se você abaixar a caixa você melhora a mix com as fontes sonoras que você tem em mãos, né? Então é sempre importante você fazer esse tipo de avaliação, porque nem sempre a fonte sonora que você tem em mãos te proporciona chegar numa estética que você imagina. Ou para chegar na estética que você imagina, você não vai conseguir ter os melhores sons daquela fonte sonora, né? Então é o ponto que eu sempre bato na tecla. Por exemplo, esse comentário do Matheus foi interessante, porque quando você ouve, realmente a caixa tá saltando um pouquinho na mix, beleza. Só que o que acontece se eu abaixar o canal da caixa? Se eu fizer o exemplo aqui e mostrar abaixando o canal da caixa, a mixagem vai ficar um pouco oca, a sonoridade da caixa dentro da mix vai mudar bastante do que ela tá aqui, né? A mesma coisa se eu abaixar o canal do over, porque na verdade grande parte do som da caixa que a gente ouve vem do over, né? Assim como eu comentei lá no começo dessa mixagem, o over dessa bateria era meio que como se fosse uma mix da bateria, tinha tudo no over e tudo muito forte, né? Então, assim, acaba que a gente ficou um pouco vendido por já ter o lance todo meio consolidado ali. E qualquer manipulação que a gente fizesse para tentar remanejar esse over também, talvez a gente piorasse bastante o som do over. É aquele jogo que a gente fez e eu deixei bem claro também na mixagem lá da trilha sonora, né, que todo mundo foi dando comentário e tal. E quando a gente gerou a mix alternativa, atendendo o pedido de todo mundo, a gente gerou uma mix que foi menos impactante mesmo, né? A gente viu na prática que eu masterizei as duas faixas, né? E mostrei lá também, né? Que eu acho que seria o mesmo caso aqui. Então eu tentei endereçar esses detalhes na Master, tá? Algumas coisas que eu fiz aqui, eu vou voltar a fazer os vídeos de análise de mixagem muito em breve aqui, falar um pouco mais de masterização também. Mas os movimentos que eu fiz aqui, basicamente para controlar esse lance do baixo, né? Eu tentei trazer o baixo um pouquinho mais para frente, então eu tenho uma regulagem aqui no meu equalizador analógico, eu dei um boostzinho por volta de 130 Hz aqui, coisa de 1 dB, né? Eu dei um pouquinho de brilho também na mix, por volta de 7K, e depois a gente teve, na verdade eu faço um insert antes com o equalizador aqui, né, para controlar bastante a região do médio grave aqui, que é a região onde a caixa fica predominante, né, e a pontinha da caixa vem muito para cá, misturado com o som dos pratos, né, então eu faço esse controlezinho, faço essa atenuação aqui. Tive também uma equalização em mid-side aqui para tentar endereçar duas coisas separadas, né? Porque a gente tem muita força da caixa e da voz no centro da mix, né? Então isso aqui serve para controlar principalmente a caixa aqui, tá? Esse médio grave aqui no canal mid do equalizador. E aqui, essa pontinha aqui é para segurar um pouquinho dos brilhos dos pratos, né? E aqui no canal side eu também tenho uma atenuação, mas só na região das altas, aqui para tirar um pouquinho dos brilhos, e dessa forma eu consigo realçar as guitarras. Tem um boostzinho também de leve aqui no side, por volta de 440 Hz aqui, que foi para trazer um pouquinho mais de médio para as guitarras dos lados, tá? E não é uma coisa de adicionar um médio na guitarra na mix, porque senão a guitarra vai ficar com médio sobrando na mix, né? Então são considerações diferentes. Tive também um imager aqui, só para fechar um pouco mais da informação dos graves, já que eu dei um boost ali para tentar realçar um pouquinho mais o baixo, né, eu fechei um pouquinho os graves para mono e abri um pouquinho as média altas e altas aqui no brilho. A gente tem ainda uma compressão no compressor externo aqui, no Manley que eu tenho. É uma compressão bem sutil, por volta de 1,5 dB, 2 no máximo, né? Essa compressão no Manley é uma compressão que é muito mais suave, então ela tende a ter uma redução de ganho muito maior quando a gente fala de compressão em master do que compressores, por exemplo, como o VCA. Uma compressão de 2 dBs num compressor VCA na master é mais forte do que num compressor Varimu, por exemplo, né? E eu tive também aqui
um limiter, né, no final das contas aqui, fazendo uma atenuação bem sutil, por volta de 2 dB de atenuação dos picos, principalmente, né? E eu tentei criar uma estética mais pensando nesse lance rock mesmo, né? Valorizar bastante as guitarras, segurar um pouquinho do lance da caixa, que ela acaba que o médio da bateria, né, por ter sido feito com instrumento virtual, ela já vinha com a sonoridade mais processada, a gente não teve muito o que fazer, porque é a natureza do som mesmo, né? E trazer o baixo um pouquinho mais para frente. Então acho que dessa forma a gente conseguiu amaciar um pouquinho comparado com o som da Mix, né? Então vamos ouvir aí, espero que vocês curtam e daqui a pouquinho eu já vou mostrar o nosso novo desafio aqui do Mix Nando. Vamos lá. O tempo passou e você nem me procurou, nem ao menos voltou atrás. Se é que um dia quis saber de mim, o que era tão bom e um dia me agonizou ao querer cada dia mais. Hoje nem faz diferença pra mim. E o que eu tentei mudar, você trocou de lugar. E agora que eu pude ver que não era tão bom assim, e o que restou de você, apenas lembranças ruins. Eu quero um novo chão pra poder caminhar e me sentir livre, pra ver o sol brilhar e o tempo trazer o que eu nunca tive. Eu quero só viver o simples e o melhor, longe de tudo e todos que não são capazes de amar alguém neste mundo. O tempo passou e você nem me procurou, nem ao menos voltou atrás. Se é que um dia quis saber de mim, o que era tão bom e um dia me agonizou ao querer cada dia mais. Hoje nem faz diferença pra mim. E o que eu tentei mudar, você trocou de lugar. E agora que eu pude ver que não era tão bom assim, e o que restou de você, apenas lembranças ruins. Eu quero um novo chão pra poder caminhar e me sentir livre, pra ver o sol brilhar e o tempo trazer o que eu nunca tive. Eu quero só viver o simples e o melhor, longe de tudo e todos que não são capazes de amar alguém neste mundo. Eu quero um novo chão pra poder caminhar e me sentir livre, pra ver o sol brilhar e o tempo trazer o que eu nunca tive. Eu quero só viver o simples e o melhor, longe de tudo e todos que não são capazes de amar alguém neste mundo. Eu quero um novo chão pra poder caminhar e me sentir livre,
brilhar e o tempo trazer o que eu nunca tive. Eu quero só viver o simples e o melhor, longe de tudo e todos que não são capazes de amar alguém neste mundo. Beleza, galera? Vamos lá cair na nova música. Então a próxima faixa que a gente vai abordar aqui é do nosso amigo aqui do canal, do Elcio Afonseca. É uma faixa bem legal, uma faixa instrumental de samba. É uma vibe que a gente ainda não tinha abordado aqui no canal, tá? Eu achei bem interessante que ele executou muito bem a produção aqui. A bateria é feita com Easy Drummer, né? Ela é toda instrumento virtual e o resto é gravado. A performance é muito boa mesmo. A gente tem basicamente violões aqui, né? Fazendo base, fazendo detalhes de dueto e fazendo solo também. A gente tem também um piano elétrico aqui, fazendo a mesma coisa, base, né, tem solo e fazendo dobra também. A gente tem baixo, tem alguns detalhezinhos pequenos de percussão e basicamente a batera, né? Então é uma onda meio samba, assim, instrumental, muito bem mandado. A gente tem trocas de solos ao longo da música, então a gente tem um solo de violão, um solo de teclado, depois tem um solo de baixo, um solo de bateria no final e tem um trecho maior, que é tipo como se fosse um solo dobrado, né, do violão com o piano elétrico, né? Então vai ser uma faixa bem legal de abordar porque a gente vai ter novamente a mistura de elementos orgânicos com elementos virtuais, né? No caso aqui a bateria eletrônica, tá? Então eu vou tocar aqui a faixa, aguardo o comentário de todo mundo pra gente começar a avaliar aqui e ver pra onde a gente vai nessa mixagem e começar a dissecar esse som aqui, tá bom? Vamos lá.
Beleza, galera? Então esse é o nosso desafio. Essa faixa aqui já tá o multitrack aqui embaixo na descrição para vocês baixarem e aguardo o comentário de todo mundo aí pro próximo vídeo. Um grande abraço e bom final de semana. Valeu!